Tribunal julga em apenas um mês mais de 1.100 processos exclusivamente no plenário virtual. Parceria entre órgãos de controle são fortalecidas para trabalho de fiscalização dos contratos de emergência. Na entrevista da semana, o analista de controle externo do TCE Ceará, Micael de Carvalho, fala sobre o trabalho da equipe que vai acompanhar os contratos na área de saúde. Instituto Plácido Castelo promove live sobre compras emergenciais em tempo de pandemia e outros destaques da semana no Acontece TV. Olá! Em um mês de julgamento exclusivamente utilizando o plenário virtual, o TCE Ceará analisou 1.138 processos no Pleno e nas câmaras. Desde o início do isolamento social, as sessões presenciais estão suspensas. Essa foi uma das medidas adotadas pelo Tribunal de Contas para mitigar a propagação do coronavírus e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade dos serviços prestados pelo órgão. O colegiado do Tribunal de Contas do Ceará continua julgando os processos por meio do plenário virtual, com recursos de tecnologia da informação. Desde que as sessões plenárias e das câmaras estão sendo realizadas exclusivamente na plataforma online, em um mês, de 16 de março a 17 de abril, foram julgados 1.138 processos, sendo 103 no Pleno, 641 na primeira Câmara e 394 na segunda Câmara. A medida emergencial entrou em vigor a partir da suspensão temporária das sessões presenciais do TCE Ceará, definida por meio de portaria. A determinação segue orientações da Organização Mundial da Saúde, do Governo do Estado e do TCE Ceará, para evitar o contágio do coronavírus, levando em consideração a necessidade de manter a prestação de serviços públicos essenciais. Tivemos como resultado positivo nesse período a manutenção do número de processos julgados, somente em sessões virtuais, sendo isso um fruto colhido pelo esforço de todas as áreas diretamente envolvidas, direta e indiretamente, aliás, Gabinete de conselheiros, de auditores, de procuradores de contas, nossa área de tecnologia da informação, e também as áreas de apoio que atuam diretamente no decorrer dessas sessões, no acompanhamento dessas sessões virtuais. O TCE Ceará é a primeira corte de contas a julgar virtualmente todas as espécies processuais e o quarto Tribunal de Contas do Brasil a implantar o processo de votação em ambiente virtual. Nas sessões virtuais, a composição do plenário e das câmaras é registrada pela Secretaria de Sessões sob a supervisão do presidente do respectivo colegiado. O tribunal esclarece que não haverá sessões presenciais até o dia 30 de abril deste ano, de acordo com as portarias 172 e 193 de 2020, publicadas no mês de março, em razão do estado de calamidade decorrente do novo coronavírus, a Covid-19. O retorno das sessões presenciais será amplamente divulgado na página do Tribunal de Contas, assim como, na ocasião, será publicada no Diário Oficial Eletrônico a relação dos processos aptos a julgamento. Citamos alguns pontos positivos desse processo, Um deles seria a economia financeira gerada, em razão de não ser necessária toda a logística inerente a uma sessão presencial, gastos com papel, energia, pessoal da atividade meio envolvida, e ainda pela facilidade do acompanhamento dessas sessões pela sociedade por meio da internet. Aproveito a oportunidade para ressaltar que o Tribunal de Contas continua agindo de forma atuante, inclusive homologando medidas cautelares, suspendendo atos de gestão com potencial risco de prejuízo ao erário público estadual e municipal. Os órgãos de controle no Ceará estão reforçando o trabalho conjunto para monitorar os contratos de saúde nesse período de pandemia. Um cronograma de ações está sendo definido entre o TCE Ceará, o TCU e a CGU no estado. O objetivo é otimizar os serviços de fiscalização e evitar o retrabalho. Tribunal de Contas do Ceará, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União no estado. Os três órgãos de controle que já são parceiros nas fiscalizações estão fortalecendo o trabalho conjunto para desenvolver ações com foco nas contratações de emergência nesse período de pandemia. A medida visa otimizar os serviços de acompanhamento e auditoria e evitar o retrabalho.
Em reunião virtual com representantes das áreas técnicas das 3 instituições, no dia 16 de abril, um dos temas levantados foi a inclusão de marcadores para contratações e aquisições referentes ao coronavírus no portal de licitações do TCE Ceará. A iniciativa tem por objetivo tornar mais célere a ação de troca de conhecimento entre os órgãos, além de minimizar a perda de energia por parte das gestões públicas. Enquanto órgão de controle, nós, CGU, juntamente com o TSU e TCE, estamos numa iniciativa de desburocratizar, ou seja, sem vaidade nenhuma, a gente está realmente primando por obter informação, foco total na transparência. Para isso, a gente vai ter uma iniciativa conjunta, com o apoio do presidente do Tribunal do TCE, com o CSEX, que é o Jefferson Pedro Silva, e comigo, Giovanni Pacelli, da Superintendência da CGU Ceará, para a gente fortalecer o portal de licitações do TCE. Dentro desse espírito de cooperação, o que a gente anda fazendo? Então, primeiramente, a gente está se reunindo no sentido de que toda demanda que for feita para esses órgãos de gestão, seja prefeitura, seja governo do estado, ela seja feita de maneira única, né? Um único ofício assinado por todos os órgãos de controle. Ao mesmo tempo, a gente está estudando a melhor maneira de focar o controle, né? Durante o seminário virtual realizado pelo TCE Ceará, dia 16 de abril, o presidente da Corte Cearense, conselheiro Valdomiro Távora, falou aos gestores municipais sobre o reforço no trabalho conjunto entre as 3 instituições, reforçando a importância do papel orientador fiscalizador do órgão. E o que eu peço, o que solicito aqui a todos os gestores nesse momento difícil que nós estamos passando, é que quanto mais transparência, melhor. Tá? Todas essas dispensas, esses contratos que forem sendo efetuados, poderão ser imediatamente disponibilizados ao Tribunal de Contas para que já nós possamos analisar e verificar. Então, quanto mais transparência, mais salutar para os gestores e para a sociedade. No próximo bloco do Acontece TV, a gente continua falando sobre o acompanhamento do TCE das contratações emergenciais. Na entrevista da semana, o analista de controle externo do Tribunal de Contas, Nicael de Carvalho, explica como serão as ações da equipe de fiscalização. Até já!